Eu quero que o caminho que eu percorri, que foi difícil, ele seja mais fluido e menos dolorido pro outro, sabe? Nós somos múltiplas, nós somos plurais, mas ainda assim cada uma de nós é uma individualidade, é um universo à parte. Era aquele que as pessoas estavam quebrando porta de hospitais e eu fui convidada a trabalhar e eu fiz a decisão. Somos mulheres. 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 Somos rio. Somos rito. Somos riso. Somos caminho. Somos sorte. Somos vida. Somos morte. Rito de passagem. Companhia para as travessias da alma. Olá, tudo bem? Eu sou a Clarissa Guelves, terapeuta integrativa, criadora e entrevistadora do podcast Rito de Passagem. É uma alegria ter você aqui comigo para essa caminhada. A cada 15 dias eu recebo uma nova convidada e abrindo os trabalhos, hoje nós teremos alguém muito especial para contar sua história e seus ritos de passagem. Fique por perto. É muito bom ter você por aqui. Então, hoje a gente está aqui no segundo episódio do podcast Rito de Passagem, recebendo esta deusa africana que, pelo poder e axé dos deuses, né, nasceu em terras brasileiras para a gente poder dizer que ela é brasileira como a gente. Rebeca Leteia, não tenho roupa para vir nesse podcast, porque esta mulher cada dia está com o visual mais lindo, além de todas as coisas que ela faz na vida, né? Bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Clarissa. Que honra a minha poder estar aqui no seu segundo programa, nesse podcast que já é uma potência, assim. Me tocou profundamente. Seu primeiro episódio, tá aqui sendo a primeira, né, entrevistada, a segunda, porque você se entrevista muito bem, você se coloca muito nesse lugar. Então, para mim é uma honra a gente passar juntas e ao seu lado, viu? Ô, Rebeca, muito obrigada. Assim, foi de fato um rito, foi todo um processo para gravar e depois entregar para o mundo, mas está aí, estamos em todas as plataformas. E para o segundo episódio, mas também o primeiro episódio em relação a termos convidadas, eu precisava ter aqui uma mulher preta incrível e inspiradora. E, obviamente, que o primeiro nome que me veio foi Rebeca Leteia. Precisamos viajar com ela e precisamos fazer esse rito, porque parte minha também é viajante, eu também me realizo na estrada, e tudo que você vem fazendo em termos de possibilitar e inspirar outras mulheres pretas nesses caminhos de viagens é uma coisa que é incrível para mim. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você antes da gente mergulhar nos seus ritos. Eu estou Rebeca Leteia, né? A gente está em constante transformação, né? A gente se renova, a gente se conhece e a gente vai se tornando o que a gente nunca imaginou ser, né? Então, eu me chamo Rebeca Leteia, eu sou virginiana, com ascendente em aquário, mas o meu aquário grita muito, assim, de tudo que eu deveria ser de organizada. Eu sou muito bagunceira, sem organizar muitas coisas, eu deixo muito a vida fluir, e acredito que é muito isso, né, que a vida ela vai nos mostrando para até um momento a gente saber que tudo isso faz sentido. Bom, eu sou enfermeira humanitária, né, eu atuo aí ao redor do mundo. Eu digo que eu sou uma ponte, né, para que comunidades, cidades, estados, países possam realmente conseguir aí desenvolver, né, atividades aí nos seus estados, cidades e países. Não sou uma pessoa que transforma o mundo, mas eu sou parte nessa transformação e que tá tudo bem. Faço parte de um coletivo, do qual você também faz parte, né, que são de mulheres negras latina, americana, caribenha e africana de países lusófonos,
que traz realmente a visibilidade de mulheres negras ocupando, mulheres negras percorrendo vários lugares do Brasil e do mundo com suas narrativas, que são as nossas narrativas também, né? Dando aí voz para outras histórias além da minha. E sou viajante, eu sou uma cidadã do mundo, todos os lugares são minha casa e eu considero minha morada. Resumindo, bem resumido, eu sou um pouquinho disso, mas também na certeza de que nós somos muito mais, e às vezes isso incomoda muitas das pessoas, né? Quando a gente consegue fazer 1 milhão de coisas, que muitas vezes a gente olha Da Vinci, né? O cara era 1 milhão de coisas e todo mundo aplaudia, mas ele era um homem branco, europeu, e ele podia. E aí quando a gente vê para narrativas de mulheres pretas que fazem 1 milhão de coisas, assusta as pessoas, né? Então, para não assustar quem está ouvindo esse podcast, pode se resumir Rebeca Leteia a isso, mas quem quiser saber mais, a gente sabe que nós somos 1 milhão de coisas. Exatamente, Rebeca, nós somos múltiplas, nós somos plurais, né? E mesmo em termos de sermos mulheres pretas, e todo o trabalho que eu sei que o que você traz para o mundo promove esse aquilombamento mundial das mulheres pretas, né? Mas ainda assim, cada uma de nós é uma individualidade, é um universo à parte e tem inúmeras possibilidades. Então, só esse começo já estou aqui tremendo, já estou aqui emocionada, inclusive porque você traz uma coisa que eu acho incrível, né? Porque muitas pessoas, mesmo eu sendo terapeuta, as pessoas ficam, mas com o que você trabalha? Como se todo mundo tivesse que ter uma hiperespecialização em alguma coisa e a gente não pudesse viver essa multiplicidade, né? Desses nossos talentos, das nossas potencialidades. Então, que coisa gostosa é começar esse podcast ouvindo uma mulher preta que está nos lembrando que nós podemos nos autorizar a sermos tudo o que nós somos e não uma coisa só. Exatamente, é isso. Eu acho que essa é a grande mensagem. Recentemente eu fui na exposição do Abdias Nascimento e ele também era multifacetas, assim. Eu falava, é isso, e por que as pessoas questionam a gente? E nós, enquanto mulheres pretas, né, sabendo que o nosso processo ele é um pouco tardio, e aí isso impacta, né, porque a gente teve que criar um mundo para a gente sobreviver. E do sobreviver, a gente conseguiu criar mundos que a gente tivesse prazer. Não foi diferente, né? Eu tive o prazer e tive o meu recurso através do meu prazer, que é muitas vezes o que acontece com pessoas brancas, né? Pessoas herdeiras. E aí, quando as pessoas olham, mas você faz tudo? Porque a gente não abdica do que a gente sempre teve, né? Muitas vezes a gente já foi cuidadora, a gente já trabalhou com limpeza, a gente fez, mas a gente agrega todos os nossos conhecimentos e faz com que possamos ser quem nós somos. Exatamente, e aproveitando isso que você está falando para começarmos a falar dos nossos ritos de passagem e de todos esses potenciais, como é que Rebeca Leteia se torna essa alma viajante ou se descobre essa mulher viajante? Olha, ouvindo o primeiro podcast, né, ouvindo a história de Clarissa como veio ao mundo, que história, que lindo, né? E aí eu ficava pensando na minha história. E recentemente eu conto essa história, né? Eu contei nas redes sociais, acho que coisa de 1 ano ou 2 anos, assim, no máximo, de que quando eu nasci, teve 1985, 17 de setembro, houve o maior blackout da história do Brasil. Foi boa parte do Sudeste e pegou alguns alguns estados do Sul do país. E assim, chocou, sabe? Porque demorou muitas horas. Então, por exemplo, às 4 horas da tarde, era antes, assim, coisa de 10, 15 minutos, acabou a luz e minha mãe estava na sala de cirurgia, né? Que eu fui uma cesárea. Então, eu tenho amigas que nasceram esse dia também, que falam, e você foi filha do blackout, né? Eu falei, a gente nasceu em um blackout. Então, no dia 17 de setembro, às 4 horas da tarde em ponto, eu nascia e o Brasil passava por um blackout. Esse blackout só perdeu espaço pro, acho que 2 anos, 3 anos, agora recente, que aí foi quando eu realmente relembrei tudo isso, que foi o segundo maior blackout da história do Brasil. Então eu queria conhecer quem tá ouvindo, daqui a alguns anos, né, quem vai ser essa filha do novo blackout, né, que teve aqui nesses últimos anos.
Então, eu nasci, né, nesse blackout, e também aconteceu de que eu era um menino. Na cabeça dos meus pais, eles já tinham 2 filhos homens, e aí chegou Rebeca Leteia, eu não tinha nem nome, porque na cabeça dos meus pais eu era um menino e não tinha roupa. Acho que hoje faz muito sentido, né? Minha mãe é muito evangélica, minha mãe é muito religiosa, e ela falou, então põe o nome da minha filha de Rebeca, por conta né, da história da Bíblia. E Rebeca é uma mulher, né, da qual tem um marido, um filho, tem uma história muito bonita na Bíblia. E depois minha mãe falou Aleteia. Mesmo minha mãe sendo evangélica, ela sempre se permitiu conhecer outras histórias religiosas. Minha mãe é socióloga, historiadora, e ela lia muito também livros católicos, Padre Zezinho, e tinha um livro que ela estava lendo na hora do meu nascimento, que é do Padre Zezinho, que dizem: o Espírito sopra onde quer. E ele fala muito de Aleteia, ele conta a história de Aleteia. O livro, assim, deve ter 30 páginas. E aí minha mãe falou Aleteia, Rebeca Aleteia. Eu trago essa brincadeira também para os meus pais, porque a vida é isso, né? São histórias do que a gente cria em cima disso, são ritos. E Rebeca significa união, laço, e Aleteia significa verdade em grego. Então eu digo que eu sou um laço de verdade. E é muito lindo isso, né, Rebeca? Porque o laço de verdade tem tudo a ver com o que você promove em todos os lugares que você vai. Esses laços que você cria com as pessoas, né? E não importa se você está perto ou longe fisicamente, isso se mantém numa estrutura de ajuda e apoio. Nossa, eu estou aqui toda arrepiada, né? Não consegui nem falar do blackout ainda, mas o laço de verdade já ficou no coração. É isso. Então, eu gosto muito do meu nome, eu amo meu nome, né? E foi tudo ao acaso, né? Não foi ao acaso, assim, do ser humano, porque tudo estava escrito e eu tô vivendo. E aí, quando a gente fala, e ela não tinha nem roupa. E é o que a gente fala, né? Não tenho nem roupa para esse evento. Eu não tinha roupa para esse evento. Uma tia me deu e é isso. E aí, eu sou a única mulher da família, assim, da casa, né? Eu tenho 4 irmãos homens, meu pai e minha mãe são casados, e dá para começar aí com o rito de passar com o meu nascimento, né? Eu acho ótimo, porque eu estava aqui pensando que Beyoncé se inspirou em você, porque teve os primeiros shows dela no Super Bowl, acabou a luz de toda a cidade, só tinha luz ali onde estava acontecendo o evento, né? E Rebeca já estava lançando essa tendência lá em 1985, então assim, né? Ok, Beyoncé, diva maravilhosa, mas Rebeca já tinha feito, ela já chegou causando esse apagão, porque a luz daquela noite era ela. É isso. Eu brinco que eu vivo momentos de personalidades. E em 2019, eu me intitulei que eu era Michelle Obama. Por quê? Né? Quando eu trabalhava em ação humanitária, eu tinha várias regras, e ela coloca muito isso no livro dela, né? Que ela tinha um segurança, que ela não podia sair sozinha, que ela tinha uma casa luxuosa, que ela estava no melhor lugar do mundo, né? Só faltou o presidente, né? Nessa minha história de Michelle Obama. Mas, tipo, ela dava todo um contexto, né? Dessa riqueza, tal, de como era bom e também ruim, né? E eu vivi muito isso em Moçambique, porque eu era uma estrangeira, eu tinha segurança, eu tinha motorista, eu tinha uma super casa. Então, eu me sentia Michelle Obama, né? Depois eu fui para o Malawi. E aí, quando eu fui para o Malawi, eu digo, caraca, eu tô vivendo Rihanna aqui, tô vivendo Rihanna. E quando eu vivo Rihanna é porque eu tinha que pegar um balde longe da casa para tomar um banho. E tem vídeos da Rihanna que ela carrega um balde de água pelo Malawi, e a vida de Rihanna é difícil também no Malawi. E eu falo assim, agora eu estou vivendo minha vida de Rihanna. E recentemente, né, eu tô em transição entre Rihanna e Beyoncé, me reconhecendo como Beyoncé, por favor. Mas eu falei assim, não, eu volto um pouco pra Rihanna porque eu tô grávida também.
E quando eu digo que eu tô grávida, é porque tá saindo o meu livro. E aí eu tô vivendo uma gestação, igual Rihanna, assim, do nada, pá, grávida. Então, assim, do nada, pá, Rebeca, um livro. Eu falei, ele tá na gráfica, já saiu alguns registros, coisas do tipo. E eu tô vivendo essa gestação. Então, eu falo, eu voltei um pouco pra Rihanna. E recentemente eu falo, não, gente, mas eu sou Beyoncé, vocês não estão entendendo. Eu faço tudo, entrego tudo, sabe? Esse monte de coisa. Umas amigas também ficam brigando. Aí eu falo assim, então eu tô nessa transição entre ser Rihanna e ser Beyoncé. E é isso a vida, né? Gente, que maravilhosa, né? Essa santíssima trindade de divas, de Michelle Obama, Rihanna e também a nossa querida Beyoncé, né? Então, assim, tudo tá aí abençoando essa jornada e certamente essas mulheres nos inspiram muito. Espero que você continue sendo Rihanna e que seu livro também apoie a revolução no Brasil para que a gente possa caminhar para lugares mais interessantes em termos políticos e sociais nesse nosso país que é tão lindo, né? E Rihanna conseguiu também, com seu trabalho, apoiar tudo que aconteceu recentemente em Barbados. Então, vamos nos organizando dentro desse processo. Mas agora eu não vou poder falar de outra coisa que não seja esse grande rito que você já escreve há muito tempo nas redes sociais, no próprio blog das Bitongas, você é correspondente, mas como é essa experiência de tornar-se autora, tornar-se escritora com um livro que está sendo publicado? Como é que está sendo essa gestação e esse lugar, habitar esse lugar? Bom, a gente se aceitar algumas coisas, né? Nem digo assim de aceitar, a gente reconhecer que somos, às vezes, ele é um processo, né? Então, por exemplo, hoje, eu só me considerei viajante quando as pessoas diziam, você é viajante, minha amiga viajante, né? Mas eu não me considerava isso, né? Eu não me via como viajante, mas as pessoas começaram a me olhar. Comecei a escrever, eu sempre gostei muito de escrever e acho que isso é muito importante desde pequena, assim, tentar escrever diário, tentar escrever um pouco do que eu vivia, dos nossos sentimentos. E quando eu comecei a viajar, isso intensificou muito, né? Porque a gente se encontra sozinha, a gente tá ali sozinha, a gente tem muitos sentimentos que muitas das vezes a gente não verbaliza, né? A gente não verbaliza porque pro externo parece uma manha, parece que a gente é mimada, parece, ai, como você tá falando isso? Você tá no melhor lugar do mundo, todo mundo queria estar vivendo sua vida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem fala, como fala, a gente não pode ser livre, né? E aí, eu na escrita eu posso falar o que eu quiser, ninguém vai ler, eu sou eu, né? E em alguns lugares eu também não posso me abrir, primeiro por não entender a nossa cultura, não entender a nossa realidade. Então, você fica ali, ó, numa dualidade, mas quem sou eu? Então, eu comecei a escrever. E nesse processo de escrever, eu enviava cartas para mim, contando assim, né, muito sobre eu. Alguns lugares eu cheguei a colocar no correio, mas eu vi que estava muito caro, não dava para ficar. Então eu ia guardando essas cartas, em algum momento chegava para mim. E todas as vezes que eu lia, eu chorava, porque eu me reencontrava. E percebia tudo aquilo, né, que eu vivenciei, o que eu estava passando, como eu estava passando, o que foi para mim. E o mais gostoso de tudo isso é que ele vem em outra perspectiva, né, do que eu faço hoje, né. Eu falo que eu sou blogueira real, blogueira mesmo, porque eu escrevo para blog, mas ali ninguém estava me vendo. Não está me vendo enquanto forma de Instagram, porque tem uma foto, a gente vende uma foto, a gente vende uma imagem, né? Eu não estava ali nos stories, eu não estava ali nos vídeos do YouTube, eu estava ali sendo eu. Nos blogs também, hoje ele já começa a enviesar, né, a gente a escrever com uma métrica. Você tem que escrever assim, para ser ranqueado no Google. Então, até no blog eu vi que não era mais como antigamente, que eu podia escrever o que eu queria. Eu tenho que escrever através de uma métrica. E quando eu comecei a escrever, eu já escrevia, né, antes até das métricas, eu falei, é isso, eu sou livre. E aí eu falei, gente, é a hora de eu colocar esse livro, porque eu já tô com um livro, tô escrevendo outro, né, e vai vir outro, porque a gente nunca para de escrever. Então eu falei, é a hora de eu colocar essa história no mundo. E aí tem um fato muito importante, né, desse livro, que foi como eu sobrevivi, né, a um ciclone. Eu fui parte de um ciclone
do maior ciclone, né, da história de Moçambique. E eu fiz a decisão de continuar lá. Eu, na minha vida de Michelle Obama, né, que eu podia e tive a possibilidade de ser reexpatriada, de que eles podiam me mandar para casa, eu fiz a escolha de continuar. E da escolha de continuar ao meu redor, muitas pessoas ficaram alguns dias, ficaram mais um mês, e eu continuei quase mais 6 meses lá, né? Então, é uma decisão difícil, e como que você passa em um trauma no qual você ainda é a esperança de muita gente, né? Então, para mim, escrever tudo isso, vivenciar tudo isso, obviamente que eu não queria vivenciar e não quero essa experiência para ninguém, mas é devolver assim à sociedade toda essa lição que eles me deram. Nossa, Rebeca, sem fôlego aqui. Ouvindo você, tem 2 coisas que me chamam muita atenção. A primeira delas, quando você começa lá falando que quando você se entendeu como viajante, isso primeiro veio como uma validação de quem te via e depois você entendeu esse processo, né? Então, a importância que a gente tem de estar em comunidade, de construir laços, porque o olhar do outro realmente faz com que a gente entenda alguns processos nossos. Coisas que para a gente são tão naturais ou comuns, o outro, com relação a todas essas diferenças que isso traz para ele, consegue perceber e trazer pontos para a nossa consciência que a gente talvez levasse mais tempo. Mas, ao mesmo tempo, essa contradição, essa justaposição com o lugar da escrita, que é um lugar de intimidade, né? O lugar onde você pode trazer todas as suas vulnerabilidades. Porque é óbvio que todos os nossos sentimentos são válidos, mas nem todos os lugares estão preparados para receber as nossas emoções. Então, a gente precisa realmente ter espaços de segurança. E a escrita ser o seu espaço de segurança. Quando tudo lá fora era o caos e você era o espaço de segurança para algumas pessoas, né, que dependiam do seu trabalho, que precisavam da sua contribuição, isso é muito incrível. E eu já estou aqui doida para comprar esse livro e quero também que em algum momento essa versão possa ser autografada. Esse encontro precisa acontecer em algum país dessa vida para a gente poder trocar esse abraço e eu receber. Porque vai ser lindo poder, porque a gente vai visitar o seu coração, né? Esse espaço sagrado que não era o espaço que você dividiria com todas as pessoas, mas uma vez que você já passou pela experiência, agora você está se sentindo pronta para dividir e compartilhar com outras pessoas. E já tem nome esse projeto que você possa divulgar para a gente, ou ainda está esperando para nascer, assim como Rebeca, e ter o nome só quando for lançado? Não, ele já nasceu, ele está na gráfica já, né? Ele já está no processo já, tipo, de parir mesmo. já tô olhando maternidade, assim, que são os lançamentos, já tem as lembrancinhas do bebê, esse monte de coisa. E o nome do livro é Escreviver. E aí, desse escreviver, o primeiro E é maiúsculo, e o final, né, de escreviver, o viver também é maiúsculo, assim, e viver, né? Cartas de uma viajante negra ao redor do mundo. Então, esse aí é o livro de 2017 até 2020, que eu coloco aí essas escritas. E uma coisa que eu acho que é importante, né, que eu sempre gosto de relembrar que a gente nem sempre seremos pioneiros, né? Quando a gente fala dos nossos ancestrais e quando a gente fala, por exemplo, de mulheres e negras viajantes e as pessoas me têm como referência, nossa, você é referência, aceito, recebo, mas eu gosto de lembrar muito das nossas que vieram antes, né? Se a gente está falando de processo imigratório, processo migratório, forçado ou não forçado, né? Que a gente consegue ver muito aqui nos nossos avós, talvez nos nossos pais, quando eles tiveram que sair do Nordeste, de sair de Minas, para conseguir um lugar ao sol, né? Nas grandes metrópoles, na cidade de São Paulo, enfim, para conseguir nos criar, elas já faziam esse processo, né? Talvez elas não diziam o nome de viajante, porque eram pretas. Às vezes a gente vê
europeus que migram, mas as pessoas falam, ela já era viajante, né? Como a gente consegue dar um peso a um por conta da sua cor, mas a gente negligencia ou a gente não mostra o outro. Então, eu vejo sim minhas avós e tias-avós, minhas tataravós também como esse processo de viajantes, então teve elas como pioneiras, né? Eu tenho uma tia-avó com 96 anos, que para mim ela também é uma grande inspiração de falar várias línguas e de percorrer vários lugares do mundo, e parou agora realmente por recomendação médica, né? Também com 96 anos, mas ela parou aos 92 anos de viajar, né? Então eu acho importante isso, e essa questão de nomes, né? Quando foi lançada a Bitonga Travel, eu sempre coloquei a mulher negra, latina, americana e caribenha como foco, né? Mas eu não tinha a terminologia que Lélia Gonzalez dá, a Méfrica. Olha só como a gente estava conectada, porém a gente não se conhecia, porque quando eu viajava e estava em outros lugares do mundo, eu via mulheres caribenhas igual a mim, com a minha mesma história. Quando eu estava em outros países, além de Brasil, eu também via, né? O quanto a gente não conseguia olhar para a América Latina, olhar para o Caribe. E aí, quando eu digo isso, falo a brasileiras, né, ao brasileiro em si, o quanto a gente dá as costas para a América Latina e quanto a gente sobe só a cabeça numa direção para cima, né, de Europa. A gente consegue mirar a Europa. A gente não consegue olhar o Caribe e a América como diaspórico, né? A América toda, ela só o que é porque nós somos diaspóricos. E aí você começa o programa falando, e nós somos brasileiras. Toda vez que mais longe que eu ia do Brasil, do mundo mesmo, eu olhava sempre para trás e falava, eu sou brasileira. Considero sim, e tenho a certeza absoluta que eu tenho raízes africanas, mas a minha origem, a minha raiz é aqui, e eu tenho muito orgulho disso, assim. E eu tenho muita história para contar e eu não posso negligenciar, assim. Essa é a minha história, essa é a minha raiz, e eu preciso contar para o mundo de onde são as minhas origens, as minhas raízes. Isso que você traz, Rebeca, é tão potente, né? Porque você traz aí o nome do seu livro, No Escreviver, e também a gente vai pegar aquele axé maravilhoso de Conceição Evaristo com as escrevivências dela. Depois você traz também a Méfrica de Lélia. Quando você hoje olha para Bitonga, você já pode dizer mulheres amefricanas, né? Porque tudo que você coloca ali são de mulheres amefricanas, e isso é lindo. E olhar para as nossas raízes e ressignificar é incrível. E o quanto a gente precisa trocar para que a gente possa trazer esse ressignificado para os nossos dias. Eu estava te ouvindo, falando da sua avó, falando da sua tia, do orgulho que você tem dessas mulheres, né? Que são viajantes também, mesmo que agora ela esteja parada um pouquinho. E eu lembro que quando eu contei para minha avó que eu ia me mudar do Rio de Janeiro para Porto Alegre, ela falou assim, mas por quê você precisa ir? E eu disse a ela, vó, a senhora também é viajante, a senhora veio de Minas para o Rio. Ela falou, mas eu vim porque lá era muito ruim para mim. É ruim para você estar aqui com a gente, com a sua família? Eu falei, não, vó, eu vou porque a senhora fez isso e agora eu tenho escolha. Eu posso ir para o mundo porque a senhora deu esse primeiro passo. Assim como a minha mãe, que saiu do Espírito Santo para ir para o Rio em busca de uma melhoria de vida para ela e para quem viria depois. Então, nós temos esses históricos e a gente também pode se apropriar, mesmo nas coisas que foram tristes e doloridas, tem muita força ali, mas nós também temos esse outro lado de histórias de alegria e de felicidade de mulheres que puderam escolher fazer isso e que se lançaram nesse caminho. E eu acho muito interessante quando você traz eu sou referência, né? Sou referência no agora, mas eu não sou única. Antes de mim vieram tantas outras
que permitiram esse lugar que eu ocupo hoje, né? Então, trazer todo esse histórico individual, mas também o nosso histórico coletivo de andarilhas, de pessoas que gostam de conhecer o mundo, mas que não necessariamente precisam conquistá-lo. A gente gosta mesmo de aproveitar e de criar laços de verdade. Isso é que é o lado bom da gente poder ir adiante com as nossas viagens, né? Sim. Nós somos o que somos por conta do coletivo, assim. Eu não me vejo dissociada a coletivos, né? Porque acho que é isso, nós estamos juntos, sabe? De todo lugar que eu tô, eu sempre quero, e é isso, né, que você comenta também um pouco no início, eu quero agregar, eu quero que todos meus amigos sejam amigos, eu quero que o caminho que eu percorri, que foi difícil, ele seja mais fluido e menos dolorido pro outro, sabe? Para os nossos avós foi difícil, para os nossos pais foi difícil atravessar esse caminho, né? E aí o que a gente pode suavizar para que não seja tão dolorido. As pessoas às vezes elas falam que é difícil para mim, né, jogar tudo pro alto, Rebeca, e viajar, né, porque eu sou muito apegado para a família. E aí eu sempre digo, eu não joguei tudo pro alto, porque a gente, enquanto pessoa preta, a gente não tem essa possibilidade muito fácil do branco, né? Ele pode jogar tudo pro alto. Eu ainda tenho uma família da qual eu sou parte, né, da contribuição mesmo, de várias coisas nela. As contas chegam, e a gente precisa estar ali, continuando contribuindo. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ter dinheiro, eu preciso, no mínimo, continuar apoiando aí com conforto. E o segundo é que, além de tudo isso, né, eu vivi muito e eu vivo intensamente com os meus familiares. Então, desde os meus avós, desde os meus tios, dessa tia-avó, dos meus pais, dos meus irmãos, meus sobrinhos, eu faço questão de estar presente e me entregar quando eu estou com eles, né? Integralmente, assim, porque são momentos. Então, alguns momentos eu falava assim, eu acho que eu não vou porque meus avós estão velhinhos e a qualquer momento eles vão. E quando eu comecei a perceber que a qualquer momento qualquer pessoa pode ir, ou pensar também, né, eu tô vivendo para mim ou tô vivendo para os meus avós, a vida deles, para os meus pais? Eu tô vivendo para mim, ok. O que eu pude viver com eles, eu vivi. E a gente viveu muito, muito assim, intensamente. Uma das avós que sempre teve uma saúde de ferro foi a primeira que partiu em 2017. Não tinha porquê, né, ela partir. Não fazia sentido aquilo ali. Mas a partida dela foi da forma que a gente sempre fala, né? Eu quero morrer sem dar trabalho para ninguém. E simplesmente foi, né? Chegou o momento dela. E a gente tinha se falado alguns dias antes. Então é isso, assim. Tem a choro? Tem, mas ele tem um período. E dá para eu voltar? O que eu vou fazer realmente, né? O corpo já foi enterrado. O que eu posso fazer? Não, eu tô aqui. Foi o que a gente viveu, né? E aí todo esse processo é saber que nesses ritos, tanto de partidas e de chegadas, enquanto viajante, eu não estava. No meu livro, eu conto que eu sou enfermeira e acho que eu só vivenciei uma morte na minha vida, né? E quando eu digo assim, uma morte, foi assim, ver um corpo de alguém que morreu. Não que eu estava no processo, mas eu só vi um. E aí eu falo assim, gente, eu sou formada há 20 anos, assim, sabe? Como você só viu um corpo morto em toda essa história, né? Então, assim, também foi um cuidado de eu não estar nesse momento de ver, né, o corpo da minha avó, porque a gente viveu. Então, toda a memória que eu tenho é de alguém viva, né? Minha avó viva, minha avó Maria, nesse caso. E eu sou muito parecida com a minha mãe, que minha mãe é muito parecida com a minha avó, Alice. Assim, a gente é idêntica. Cara, e assim como você e sua mãe, né, que eu acho vocês muito idênticas, eu também me vejo muito, assim, as três se olham assim e falam, gente, a gente é muito igual. E eu tava, né, nessa coisa de pandemia, tudo, voltando pro Brasil, e eu cheguei e vi minha avó. Logo que eu a vi, eu falei, mãe, a avó ela tá, não vamos esperar muito, assim, 1 mês, 2 meses, mas minha avó sempre muito bem, assim, não tava precisando de cuidados integrais, essas coisas. Eu falei, mas eu acho que ela tá indo.
vovó tá indo, e já começa a se preparar para isso, né? E eu lembro eu contando para minha mãe e para a irmã mais velha dela em casa. E aí acho que isso cai um pouco da ficha, né? E eu tive um convite que era a pandemia no estado do Amazonas, que estava muito pesada mesmo. Era aquele que as pessoas estavam quebrando porta de hospitais, porque estava um caos a pandemia. E eu fui convidada a trabalhar lá, né? Ajudar aí nesse caos. E eu fiz a decisão. Minha mãe nunca me disse não para nada. E quando eu disse, eu falei, eu vou para Manaus, eu vou ajudar na pandemia lá no estado do Amazonas. Minha mãe arregalou o olho. Ela falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Cuidado. Minha mãe nunca me falou cuidado. Ela sempre me permitiu aí. E um dia antes de eu ir, eu fui me despedir da minha avó, né? E minha avó estava dormindo. Eu acariciei e eu falei assim, eu não vou acordar minha avó, né? Eu vou deixar e me despedir. Quando eu cheguei no estado do Amazonas, não deu nem 12 horas, minha mãe ligou dizendo que minha avó partiu. E assim, eu sou muito apegada à minha avó. E que ela partiu, eu estava no estado do Amazonas. Minha avó tem muita ligação indígena, né? E toda vez que alguém tem uma passagem, eu faço uma viagem. Então, para minha avó Maria, eu fiz a minha viagem para o Cazaquistão e para o Quirguistão, e eu dediquei a viagem a ela. E da minha avó, eu estava no estado do Amazonas, minha avó que sempre carregou também, né, além da bandeira negra, ela também carregou muito a bandeira indígena. E aí eu falava, vó, eu tô aqui por você, né? Então, é todo esse cuidado, né, que a gente tem desse universo, e nesses ritos realmente de passagem. E toda vez que... E aí isso vem para um segundo livro, que eu estava muito, como fala, triste, né? Aparecia uma borboleta azul em lugares que nunca aparecia borboleta. A minha avó ama azul, e então eu sempre reconheço, né, uma borboleta azul quando eu vejo de minha avó. Eu regressei de novo ao Brasil, né? Fui para Venezuela. E meu avô, depois de quase 2 anos que a minha avó tinha partido, e meu avô somos um grude mesmo. Então minha avó sempre falava, vai minha filha viajar. E meu avô falava, ai minha filha, não vai viajar, fica aqui comigo, né? Então eu tinha o lado da minha avó, mas o lado muito de segurança do meu avô. E meu avô meio que me ameaçava, né? Eu vou partir, você não vai estar aqui. Eu vou partir, você não vai estar aqui. Você vai ver. E a gente sempre ligava, mas quando eu ligava eu falava assim, vô, me espera, eu vou chegar e eu tenho uma novidade. E a novidade era o livro. Eu vou chegar e eu tenho uma novidade, me espera. Meu vô me esperou realmente, ele não estava doente, não estava nada também. Ele me esperou, né? E aí quando a gente se viu, ele começou a ter realmente um processo de partida dessa terra. E no dia que ele foi internado, né, porque aí debilitou um pouquinho, mas foi muito rápido essa passagem, uma borboleta azul na cidade de São Paulo. Assim, eu estava no meio do horto florestal, uma borboleta azul ficou me rodando. Tem até esse vídeo no Instagram. E ela ficou em cima assim de mim, ela não saía de mim. E eu falava, minha avó tá avisando alguma coisa, né? E ela falava, né, você não vai, tô aqui, tudo vai ficar bem. Então minha avó, ela não me largou naquele parque e ficou abraçada assim, tipo, ficou muitos minutos. E teve um momento que eu tive que tirar a borboleta, porque realmente eu precisava ir embora. Eu falei assim, tá tudo bem, já entendi, né? Então acho que é um pouco disso, assim, o quanto algumas pessoas, elas vêm pra nossa vida, elas passam na nossa vida. E a gente tem que também fazer essa decisão de o que eu vou fazer, né? Eu vou aprender, eu vou te respeitar, eu vou aceitar todo esse carinho e afeto, mas a gente precisa percorrer. E dessa coisa de percorrer é nunca se esquecendo dos nossos, assim, de toda a contribuição de quem eu estou hoje é por conta deles, assim. A gente pode não gostar de muita coisa, mas é o processo deles, é o momento deles, mas o que a gente pode tirar de todas essas lições, assim. Então,
os meus matriarcas e meus patriarcas, realmente eles são muito exemplo, muita história para mim, da qual eu sempre tive eles como griot e como pessoas que me conduziram aonde eu estou hoje. E você agora, lançando esse livro, se torna a sua própria griot, né? A sua contadora de histórias, aquela que homenageia os nossos ancestrais através de suas palavras e se torna uma guardiã das memórias do nosso povo. O ciclo sempre tem uma maneira de se completar inaugurando uma nova estrada, um novo processo. Então, antes de falar mais, eu quero dar um abraço nesses três, porque que energia maravilhosa. Só de você falar deles, a gente sente a presença deles aqui, dos seus ancestrais, do seu avô e das suas avós. Né? Eu não estou vendo objetivamente uma borboleta azul, mas eu sinto todas elas dançando ao nosso redor agora e certamente celebrando a pessoa que você vem se tornando e a mulher colaborativa que você é em relação ao mundo que está aqui hoje, né? Então, muito obrigada a eles, reconheço e reverencio essa grandeza e muito obrigada a você por partilhar com a gente esse rito tão potente, tão incrível, e também você trazer que para cada uma dessas passagens deles para o outro plano, você também fazia uma viagem para um outro lugar e inaugurava uma nova possibilidade para você, né? E isso é uma forma da gente ritualizar, quando a gente faz a nossa homenagem através daquilo que faz sentido para a gente. Isso é uma forma de atravessar o luto e de elaborar essa partida dentro da gente, né? Porque a gente passa a dar espaço para essas pessoas como ancestrais. E quantas pessoas, eu sei que não foi o seu caso, não foi por isso, mas coletivamente nós passamos por tantas mortes, né? Nós passamos por tantas despedidas, e encontrar maneira para ritualizarmos e elaborarmos isso é tão importante. Então, a sua história certamente nos toca para a gente amenizar as nossas saudades e abraçar os nossos ancestrais com a sua força também. Obrigada, estou aqui me sentindo muito presenteada pela presença deles e por essa história que você partilhou. A vida é isso, né? É todo um preparo pra gente. Tem uma palavra que eu não uso mais: morrer. É porque ninguém morre, sabe? Ela só vem de outra forma, assim, sabe? É uma passagem mesmo, uma passagem física aqui na Terra, é isso. E aí eu gosto muito do termo em inglês, né? Quando alguém fisicamente, né, morre, é pass away, né? De passagem mesmo, né? Então, porque ela sempre vai estar presente na gente. Eu sou muito atenta a sinais, a misticismo mesmo. Então, a minha avó é uma borboleta, como que é o meu tio Marco, sabe? Com a característica de cada um, ele se materializa através de um ser, assim, sabe? Tipo, e de um ser vivo, né? E aí, quando eu tenho algum problema financeiro, é esse meu tio que aparece em forma de pássaro amarelo, né? O meu primo, como aparece. Então, em um determinado momento, esse meu avô, a gente vai se encontrar assim, né? Ele vai aparecer em uma forma, né? E a gente sabe, por exemplo, a borboleta, ela vive 24 horas quando ela desabrocha. E é isso. Eles não estão aqui comigo, mas eles vão aparecer no momento certo e que vão fazer com que eu atravesse, percorra alguns caminhos aí que são necessários. Minha querida, acho que tem nem mais o que falar e o que perguntar depois disso, né? E que a gente saiba reconhecer esses sinais e confiar nesses sinais, né? Porque a gente é tão questionada pela sociedade, dos lugares que a gente ocupa, das coisas que a gente faz, que a gente não pode se permitir perder a confiança na nossa intuição e na nossa percepção, e que a gente possa reconhecer de verdade esses sinais, porque quando a gente abre os olhos e o coração, eles estão em todos os lugares e sempre quando a gente precisa, né, Rebeca? Sim. E é isso, né? Como, né? Todo mundo fala, Rebeca, você é muito agitada, você faz 1 milhão de coisas.
mas eu me permito, assim, sabe? Eu me permito olhar para mim. É uma dualidade, né? Porque é o coletivo, ao mesmo tempo que eu me entrego ao coletivo, eu também sou um coletivo dentro de mim, sabe? Um coletivo de todos os meus ancestrais, de todas as minhas forças, de todas as minhas fraquezas, de todas as minhas potências. E aí eu preciso dar esse cuidado pra mim, assim, sabe? Pro meu sentimento, pro meu afeto, sabe? Pra mim mesma, assim. Conseguir saber quando eu preciso de ajuda, de observar, de olhar. E é isso, assim. E eles não vão estar presentes a todo momento, mas o momento que eles aparecerem é uma mensagem. Exatamente, perfeito. E essa compreensão que você traz no começo dessa história, falando que a minha forma de homenageá-los é viver a minha história. Eu não preciso repetir a história deles, eu não preciso fazer, nem necessariamente fazer o que eles estão me pedindo. É vivendo a minha história que eu honro a história de quem veio antes. Porque algumas pessoas às vezes acabam confundindo a necessidade de honrar vivendo os mesmos sofrimentos, fazendo os mesmos caminhos, e elas não entendem ainda e podem amadurecer esse olhar para esse lugar que é vivendo a sua história, fazendo do seu jeito. Isso pode estar conectado com tudo e todos que vieram antes e fortalecer para que a gente abra os caminhos para a próxima galera que está chegando aí, né? Os sobrinhos, os filhos, os projetos, e que eles comecem já de um lugar ainda melhor, como nós começamos em relação a quem veio antes de nós. O quanto a gente introjeta no outro, né? Que ele seja o que nós não fomos. E aí acho que isso é a frustração, isso que fica ruim, né? Uhum. Então, por exemplo, o meu filho, e aí eu tô criando assim, porque eu quero que ele seja assim, né? Você nem precisa fazer isso, porque a gente, querendo ou não, a gente pega tudo que a gente não gosta dos nossos pais, né? E a gente é a reprodução. Então, não, né? A gente precisa saber que a gente realmente é ponte, assim. Viva o que você quer, porque a vida eu sempre acho que é uma dança, né? Toda vez que a gente se permite a dançar, e se a gente dança leve, a música vem. Então, todas as danças que eu faço, nunca tem música. E eu danço livre e depois a música ela vem e encaixa com a dança. Mas quando eu ponho a música e eu sei que tem um passo que tem que ser feito, sai péssimo. Ali eu já tenho alguém me colocando uma regra ali, né? Então, tipo, eu tô tensa, eu tenho que fazer isso e tem que ser perfeito, né? Mas quando a gente deixa fluir, eu sempre falo, a vida é um passo de dança, é uma dança. Então, deixa fluir, dança como você quer e não se importe com o outro. Porque a gente tá vivendo o nosso. É isso, é o meu, né? Respeitando espaços, mas eu também tenho que me olhar, assim, né? No campo da individualidade e de conhecer quem eu sou. Como eu vou viver a vida do outro que o outro nem sabe quem ele é? É muito bonito entrelaçar as nossas histórias e entender que todo esse movimento, quando a gente está vivendo a nossa individualidade, está apoiando esse movimento do coletivo, porque tem um monte de outras mulheres americanas fazendo também essas viagens para celebrar, para curar um amor que acabou, para elaborar o luto de uma passagem de uma pessoa querida. Então, a Bitonga chegou para mim a partir desse lugar, a partir do momento que eu fiz viagem e comecei a procurar, cadê meu quilombo? Cadê as minhas mulheres que viajam comigo? E certamente é isso que a Bitonga significa para mim, é poder viajar junto, mesmo quando eu não estou lá, e já imaginar e saber que é possível ir para outros lugares, porque tantas outras mulheres já fizeram esse movimento antes de mim, então eu também posso fazê-lo, sabe? E eu quero aqui agradecer e homenagear todo esse coletivo que cuida da Bitonga Travel, porque é uma alegria fazer parte, mesmo que a minha participação seja mais um oba-oba ali de celebrar a vida dos outros, mas é certamente muito inspirador para mim viver dentro desse coletivo e poder acompanhar toda essa revolução que nós estamos fazendo com esse movimento e com a nossa malinha de rodinha ali do nosso lado. Exatamente isso. E eu sempre falo que a contribuição é isso, né? A gente tá lá. E essa é a maior contribuição. Obrigada por ser parte, por acreditar, né? Mesmo sem a gente se conhecer. E acreditou no projeto, faz parte do projeto e cada um contribui como pode.
a gente entrega e sempre reverbera. Então, é isso, é um coletivo. E você sabe que eu admiro muito seu trabalho, eu acho isso muito lindo. Nós, enquanto mulheres pretas, né, a gente sabe que nós temos realmente essa herança do cuidado, do afeto, de rituais, ritos e rituais, porém, todavia, entretanto, nos foi criminalizado, foi marginalizado e a gente nos afastou de tudo isso. Então, obrigada por sempre relembrar a importância que a gente tem de, volte mesmo para os seus rituais, isso não é ruim. Minha avó também era evangélica, mas ela sempre tinha muitos seus rituais, né? Ela tinha os seus saberes, e eu vejo muito isso hoje, né? Um pouco em mim, e como a gente vai passando mesmo de mãe para filha, de filha para filha, e por aí vai. Então, muito obrigada, que você continue a nos ensinar. Eu aprendo muito com você e admiro muito o seu trabalho, por isso que qualquer coisa que você me chamar, eu sempre vou dizer sim, sem titubear, porque você realmente me inspira e eu te amo muito, gosto muito de você e que isso se perpetue por muito tempo. Minha querida, muito obrigada pela sua presença, todo sucesso para Bitonga Travel. E você tem essa capacidade incrível que tudo que você toca, onde você chega, o lugar se transforma, a alegria vem. E esse reconhecimento da nossa história, do nosso lugar como mulheres americanas, que são, né, grandes viajantes e conhecedoras do mundo, mas também donas dos nossos rituais, dos nossos processos. Eu te agradeço por ser inspiração e por ter feito essa travessia, inaugurando as entrevistas aqui do Rito de Passagem. Então agora, aproveitando toda a energia e sabedoria trazida pela Rebeca Leteia, eu te convido a fechar seus olhos e se ver nesse lindo jardim. Esse lugar onde você sabe que sempre que precisar você pode voltar, sempre que precisar você vai encontrar ali os sinais das suas pessoas que já partiram e já atravessaram o véu, e também da sua versão mais sábia, aquela que já viveu tudo isso que você está vivendo e já aprendeu com todas as suas experiências. Quem você precisa encontrar nesse jardim hoje? Caminhe por ele até que você encontre. Pode ser um ancestral, uma pessoa querida ou a sua versão do futuro. Abrace, receba os conselhos, escute a voz, se deixe envolver pela presença dessa pessoa. E ao final desse encontro, essa pessoa vai se transformar num outro ser. E todas as vezes que você se deparar com este ser, você saberá a partir de hoje que essa pessoa está contigo. Receba este presente, receba este cuidado e saiba que você não está sozinha. Respire fundo, vá voltando aos poucos. Seja bem-vinda de volta. Ressoou aí? Tenho certeza que sim. Então compartilha nas redes sociais para que a gente possa saber como você se sentiu.
@ritodepassagem.podcast, @Clarissa Guelves e @Rebeca Leteia, nossa querida convidada de hoje. Que você tenha uma ótima semana e eu dedico este episódio a toda a força ancestral. Até breve.